Você já percebeu como muitas vezes as decisões pequenas podem mudar o curso de uma vida? Bom dia, pessoal. Eu sou o João e em Provérbios 13, Salomão nos desafia a refletir sobre como nossas escolhas diárias moldam o nosso futuro, tanto para o bem quanto para o mal. A sabedoria não está apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas atitudes de cada dia. Bom dia, queridos ouvintes. E eu sou a Ana. E é isso, João. Provérbios 13 é um manual prático para lidar com as decisões difíceis, para saber quando agir com sabedoria e quando perseverar, mesmo quando as coisas parecem difíceis. A sabedoria que encontramos nesse capítulo pode ser a chave para viver uma vida cheia de prosperidade, paz e realização. Agora, vamos ler Provérbios 13 e ver como cada versículo traz ensinamentos poderosos sobre sabedoria, disciplina e perseverança. Salomão não só nos orienta a fazer boas escolhas, mas também a entender as consequências de nossas atitudes. Prepare-se para aprender e aplicar esses princípios no seu dia a dia. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça ao pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O mensageiro perverso causa a desgraça, mas o de confiança traz a paz. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Ao ler Provérbios 13, me veio à mente uma analogia muito interessante. Este capítulo é como um manual para uma vida sólida, com ferramentas que nos ajudam a construir algo forte e seguro. Ele realmente nos desafia a parar e avaliar nossas escolhas diárias, não só o que fazemos, mas também como reagimos. Eu vejo esse capítulo como uma orientação prática para quem quer uma vida próspera e bem fundamentada. O capítulo começa com uma lição que sempre me marcou. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai. E é aí que tudo começa, né?
Se a gente não aprende a ouvir e aceitar correções, não conseguimos crescer. Sim, é incrível como a humildade está no centro de tudo. O versículo 1 fala sobre o escarnecedor que nunca reconhece quando está errado. Isso é orgulho, e essa atitude nos bloqueia de aprender. Aceitar correção não é fácil, mas é essencial se queremos crescer em qualquer área da vida, seja profissional, pessoal ou espiritual. Isso me lembra do versículo 24 também, que fala sobre a disciplina dos pais. Esse versículo pode ser difícil para algumas pessoas entenderem, mas a ideia é clara. Disciplinar com amor é uma forma de proteção. O amor verdadeiro não é só dar carinho, mas também saber orientar e corrigir. Se você ama alguém, você vai orientá-lo e não deixá-lo correr para o perigo. Perfeito. E logo em seguida, o capítulo entra em algo muito importante: as palavras. Ele fala sobre como nossas palavras podem ser poderosas. Elas podem ser uma arma de destruição ou uma fonte de vida. Eu penso que isso é algo que precisamos refletir todos os dias, porque muitas vezes falamos sem pensar nas consequências. Quando Salomão diz que quem guarda a boca preserva sua vida, ele está nos lembrando que controlar a língua é uma das formas mais eficazes de proteger nossa paz e nosso futuro. Mas quando falamos sem pensar, acabamos nos prejudicando e prejudicando os outros também. As palavras podem curar ou ferir, e o capítulo deixa isso bem claro. E é interessante como ele liga isso à honestidade. Quem é honesto nas palavras e nas ações é como uma luz brilhante, mas quem vive em falsidade vai ver a sua luz apagando. Eu vejo isso como um alerta de que a honestidade sempre traz segurança, enquanto a mentira e o engano acabam em solidão e escuridão. Sem dúvida, e é aqui que entra a diferença entre o trabalho diligente e a preguiça. O versículo 4 diz que o preguiçoso sonha com grandes coisas, mas não age para conquistar. É fácil falar sobre o que queremos, mas é o trabalho árduo e constante que realmente nos leva ao sucesso. E o versículo 11 complementa bem, falando que a riqueza fácil acaba rápido, mas a que vem do esforço e do trabalho honesto cresce e se mantém. Isso é tão real. Quantas pessoas já vimos ganhando muito, mas perdendo tudo porque não sabiam administrar? O trabalho é que nos dá consistência. E isso também se aplica ao que ele fala sobre as amizades, no versículo 20. Quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Nossas companhias moldam muito quem somos. Se andamos com pessoas que nos incentivam e nos desafiam a ser melhores, crescemos. Mas se estamos com quem não tem sabedoria ou só reclama da vida, acabamos indo pelo mesmo caminho. Eu sempre digo que somos como esponjas. Se estamos perto de pessoas que nos empurram para o bem, acabamos absorvendo esse comportamento. Se, ao contrário, estamos cercados de pessoas negativas, é muito mais fácil cairmos na tentação de seguir os mesmos erros. As boas amizades nos protegem e nos guiam, enquanto as ruins podem nos levar à ruína. E por último, o versículo 12 fala da espera. Quantas vezes ficamos ansiosos quando nossos sonhos e esperanças demoram a se concretizar? O versículo diz que a espera adiada deixa o coração doente. Essa espera constante pode nos dilacerar. Mas quando alcançamos nossos objetivos, seja um sonho pessoal ou profissional, a satisfação é indescritível. A paciência é uma virtude. Não podemos deixar a espera se transformar em frustração. Esperar com esperança, com um objetivo claro, é a chave para chegar onde queremos. E como Salomão diz, essa espera traz uma alegria renovadora quando se torna realidade. Provérbios 13 é então um convite a avaliar nossas escolhas diárias. Como falamos? Como trabalhamos? Com quem nos cercamos? Como lidamos com a espera e a paciência? Tudo isso vai determinar o nosso futuro e o que Deus tem para nós. Um capítulo tão prático e profundo que nos desafia a tomar decisões sábias hoje para colher os frutos no futuro. Como Salomão diz, quem anda com os sábios será sábio. Vamos andar no caminho da sabedoria. E, ao final de Provérbios 13, ele nos desafia a refletir sobre como estamos construindo nossa vida todos os dias. A humildade para aprender, o cuidado com o que falamos, a disciplina no trabalho, as escolhas das nossas amizades e a paciência na espera são as pedras fundamentais que formam um futuro sólido. E não precisamos esperar para aplicar esses princípios. Podemos começar agora a ser mais cuidadosos com as nossas palavras, a ouvir mais e a aprender com os outros. Não se trata de esperar o momento perfeito, mas de agir imediatamente com sabedoria.
Se queremos ver mudança, precisamos ser a mudança. E quanto ao trabalho, Ana? Quantas vezes temos grandes sonhos, mas não nos esforçamos o suficiente para alcançá-los? Se o capítulo de hoje nos ensina alguma coisa, é que o trabalho diligente é a chave para construir o que queremos, seja no âmbito pessoal, profissional ou espiritual. E para todos que estão esperando por uma oportunidade, por uma resposta de Deus, a mensagem de Provérbios 13 também é clara. A espera deve ser com esperança. Não podemos deixar que a demora nos desanime. Sabemos que se o nosso coração está alinhado com Deus, o fruto virá no tempo certo. No final, Provérbios 13 é uma convocação para uma vida de sabedoria prática. São escolhas diárias que nos fazem avançar ou nos paralisam. Hoje é o dia para começarmos a aplicar a sabedoria em nossas palavras, nas nossas decisões e na forma como vemos a vida. E lembre-se, as pequenas decisões de hoje são a construção do nosso futuro. Que possamos então tomar cada passo com sabedoria e discernimento, e que nossas escolhas de hoje nos levem a uma vida mais plena, mais alinhada com Deus e mais próspera. Agora que refletimos sobre as lições profundas de Provérbios 13, chegou o momento de colocarmos tudo em oração. Sabemos que não basta apenas entender a palavra, mas precisamos de forças e sabedoria de Deus para aplicar cada ensinamento na nossa vida. Se você tem dúvidas, ansiedades ou desafios em aplicar esses princípios, vamos entregar tudo a Deus agora. Ele está pronto para nos dar a sabedoria que pedimos, a paciência que precisamos e a força para fazer as escolhas certas. Então, feche os seus olhos, acalme o seu coração e prepare-se para entregar suas preocupações e buscar a sabedoria divina para tomar decisões sábias e transformadoras. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de toda a sabedoria, eu venho diante de Ti reconhecendo que sem Ti nada sou. Tu és a fonte de toda a sabedoria e é somente pela Tua graça que podemos andar nos Teus caminhos. Hoje, Senhor, quero me alinhar com a Tua vontade, como o filho sábio que ouve e acolhe a correção, que não endurece o coração diante das Tuas instruções. Senhor, que toda raiz de orgulho, que gera contendas e nos impede de aprender, seja arrancada de dentro de mim. Transforma meu coração, tornando-me humilde e ensinável para que eu possa receber Tuas lições com gratidão e obediência. Guarda minha boca, Senhor, e faz dela um instrumento de bênção. Sei que as palavras têm poder de vida ou morte e que, ao falar, planto sementes que vão gerar frutos. Que eu seja cuidadoso e sábio com o que falo, que minhas palavras não se tornem uma armadilha mortal, mas sim uma fonte de vida, encorajamento e verdade. Livre-me da tentação de falar demais sem pensar e de cair nas armadilhas da fofoca e da mentira. Quero que as minhas palavras sejam espelhos do Teu amor, construindo, curando e fortalecendo, e não destruindo. Pai amado, desperta em mim o espírito do trabalho diligente e não da preguiça. Afasta de mim a alma do preguiçoso que sonha, mas não age, que deseja, mas não se esforça. Acorda em meu coração a determinação dos diligentes, aqueles que, com esforço e fé, veem a frutificação do seu trabalho. Ensina-me a investir meu tempo, minhas forças e minhas habilidades de forma honesta, para que a riqueza que vier em minha vida seja fruto do meu trabalho árduo e genuíno, e não de ganhos rápidos ou ilusórios, que eu possa ser fiel no pouco, para que Tu me confies mais. Senhor, guia-me nas minhas escolhas de companhia. Tu sabes que as amizades que cultivo moldam quem sou. Me ajuda a escolher com sabedoria, a andar com os sábios e me afastar dos tolos, pois sei que as más companhias me arrastam para o erro e a destruição. Que minha companhia seja luz e sabedoria, e que as minhas amizades me conduzam sempre mais perto de Ti. Que eu seja também uma bênção para os outros, refletindo em minhas relações o Teu caráter e Tua verdade. Senhor, Tu conheces a ansiedade do meu coração. Sei que a espera prolongada pode enfraquecer a alma, mas peço que, em minha paciência, a minha fé se fortaleça.
Transforma toda a espera em testemunho, e cada desejo realizado seja como uma árvore da vida, renovando minha esperança e alegria. Que eu não perca de vista tuas promessas, mesmo quando o tempo parece longo, e que, ao fim de cada batalha, eu possa ver o teu poder se manifestando de forma clara e gloriosa. Renova minha força, Senhor, para que eu persevere na espera, sem desânimo, sabendo que tu estás trabalhando em meu favor. Finalmente, Deus amado, ajuda-me a construir uma vida justa e reta que possa deixar um legado de bênçãos não só para os meus filhos, mas para gerações que virão. Que minhas escolhas de hoje sejam uma semeadura que traga frutos de justiça e prosperidade para o futuro. Que minha vida seja um testemunho do teu amor e que, ao olhar para minha trajetória, outros possam ver teu poder e tua graça em ação. Eu confio em ti, Senhor. Coloco minha vida e meus planos em tuas mãos. Guia-me pelo caminho da sabedoria, para que eu seja recompensado com tua paz, com tua presença constante e com a certeza de que tu és o meu refúgio e fortaleza. Em nome de Jesus, aquele que é a sabedoria encarnada, que a tudo pode, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que oração poderosa, João! Que a cada palavra a presença de Deus nos envolva de maneira profunda. Provérbios 13 nos deu ensinamentos preciosos sobre sabedoria, trabalho e escolhas de vida. Agora é nossa responsabilidade colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia. Lembre-se de que a sabedoria está nas decisões pequenas e em como lidamos com as situações diárias. Hoje é o dia de começarmos a aplicar esses princípios, de fazer escolhas sábias e de transformar nossa vida por meio de ações práticas. O capítulo nos desafia a viver com propósito, a agir com honestidade e a sempre buscar sabedoria em nossas palavras e atitudes. E a melhor parte, Ana, é que não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está conosco, nos guiando, fortalecendo e nos dando a força necessária para aplicar tudo o que aprendemos. Ao final do dia, nossas escolhas são a construção do nosso futuro. Exatamente. Que possamos refletir sobre o que vimos aqui e tomar atitudes firmes para viver com sabedoria. Que possamos ser, como Salomão diz, luz brilhante em um mundo que precisa da verdade e da sabedoria de Deus. Isso mesmo, Ana. Agora, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais devocionais como esse. Amanhã, vamos juntos seguir com mais sabedoria de Deus, pois a jornada não para por aqui. E no próximo vídeo, vamos estudar o capítulo 14 de Provérbios, que fala sobre as decisões que nos protegem e como a sabedoria nos guia no meio dos desafios da vida. Não perca! Que Deus abençoe a seu dia e que você viva em sabedoria e paz. Um beijo e até amanhã! Um abraço e até amanhã!